Shalom, shalom! A paz do Eterno seja com todos. Eu aqui, Pastor Cravo, eu sou um dos criadores do Instituto Bíblico TEAR e agora eu quero te convidar para a gente bater um papo aqui, fazer uma exposição sobre o poder transformador da Palavra de Deus. Olha, isso é um assunto tão vasto, tão profundo e tão complexo, mas a gente precisa ter uma dimensão, pelo menos uma percepção, de como que esta palavra é viva. Por que se diz que ela é viva? Por que se diz que ela é necessária? Por que se diz que ela é suficiente? Então, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o mundo e todas as coisas que nele há foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, nós te pedimos a tua bênção para a ministração dessa exposição, que esta palavra possa encontrar o lugar, Senhor, na mente e no coração daqueles que estiverem nos ouvindo e possa gerar frutos e frutos de vida com abundância. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu preciso dizer para você que a palavra de Deus, a complexidade da palavra, a longevidade, é muito mais do que você pode imaginar, porque a palavra, ela tem o poder de Deus. E quando a gente fala do poder da palavra, nós estamos falando de uma outra dimensão. Porque quando você tem um relacionamento com a palavra, com qualquer outro livro, não acontece nada. A Bíblia, com esse relacionamento, a Bíblia sendo tratada como um livro de cabeceira, ele não gera nada. É mais um documento histórico, ela é mais um livro secular, milenar, melhor dizendo, e não acontece nada. Mas quando você passa a ter um relacionamento pessoal com a palavra de Deus, considerando que essa palavra saiu da boca de Deus, então essa palavra, ela leva você para a dimensão do poder de quem deu essa palavra. Ou seja, a palavra tem possibilidade de transportar você para a dimensão do poder de Deus, do dono dessa palavra. E por isso ela é viva, porque ela não morre, ela é sempre atual. Para você ter uma ideia, a Antiga Aliança ou o Velho Testamento tem aproximadamente 4.500 anos. O Novo Testamento ou a Nova Aliança tem aproximadamente 2.000 e poucos anos. Então ela é uma palavra sempre atual, ela nunca fica velha. Porque, sobretudo, quando você coloca a sua vida sobre esta plataforma. Então, eu quero citar aqui, como, por exemplo, 3 textos. Isaías 55:10, que diz o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Temos o texto de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Temos também o texto de Mateus 24, no versículo 35, que diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Para você ter uma ideia como que isso acontece na prática, havia um mendigo e esse mendigo ele batia na porta da casa de uma senhora
sempre para pedir ali os restos de comida, aquela coisa toda e tal. E aquela senhora, ela sempre atendia aquele mendigo, e ela era uma pessoa crente, mas ela estava frustrada, ela estava desacreditada de tudo, de igreja e de evangelho, principalmente de Bíblia. Então ela atendia aquele mendigo e aí ela pegou e falou, essa Bíblia aqui está velha. Ela pegou e jogou a Bíblia fora. Aquela Bíblia estava toda velha, toda rasgada, faltando páginas. E aí aquele mendigo, um dia, quando foi bater na porta dela, olhou para o lado e viu um monte de lixo que não era normal ficar ali, e ele pegou aquele monte de lixo, ele revirando, ele encontrou aquela Bíblia com capa rasgada, ele pegou aquilo ali, guardou e levou. Passados alguns meses, bateu na porta da casa daquela senhora, e, naturalmente, pelo horário, era o mesmo horário que aquele mendigo batia. Então ela imaginou, é aquele mendigo que veio pedir comida de novo. E para surpresa dela, quando ela abriu a porta, era um homem de barba aparada, cabelos cortados, trajando um blazer. E aquele homem trazia nas mãos dele um embrulho de presente. E ele falou assim, ele a saudou, tudo bem? Boa tarde, tá? A senhora está lembrada de mim? Ela olhou assim, não. Ele falou assim, eu sou aquele mendigo que batia aqui na sua porta todos os dias para pedir comida. E um dia eu encontrei aqui no lixo da sua casa aqui, vi um livro ali, me chamou a atenção. Aquele livro era uma Bíblia. Eu peguei essa Bíblia e levei e fui lendo essa Bíblia. E olha, eu encontrei um texto no Evangelho de João com a página rasgada. João que diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu disse, poxa, esse Jesus pode, se ele existe, ele vai mudar minha vida. E eu criei naquilo. Naquela semana eu consegui um trabalho, consegui um emprego e hoje sou encarregado de uma empresa de vendas. Aí ela falou, puxa, mas que bacana, sim, mas eu trouxe para a senhora aqui uma lembrança. Eu quero presentear a senhora com aquela mesma Bíblia que mudou, que transformou a minha vida. E deixou com ela e foi embora. E aquela senhora pegou a Bíblia e disse, muito emocionada, disse, meu Deus, que coisa forte. Se o Deus dessa Bíblia mudou a vida desse homem, ele pode mudar a minha vida também. Com certeza, ele pode se revelar para mim e ele pode trazer para mim, preencher o vazio que está na minha vida. Que Deus possa também preencher o vazio que está na sua vida. Bom, relativamente à questão da inspiração e da autoridade da palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada, foi inspirada por Deus e por isso ela tem na sua essência, e essência é identidade, então ela tem o DNA do poder de Deus. Ela tem todo o poder de Deus sobre ela e, tendo poder, tem autoridade. Mas o que poderia diferenciar a palavra revelada da palavra escrita? Veja, a palavra de Deus, ela foi inspirada para os seus servos e eles foram estimulados, levados, conduzidos, inspirados a escrever aquilo que Deus estava inspirando esses homens. Ao mesmo tempo, ela foi escrita. Então, veja, num só ato, a palavra é revelada e a palavra é escrita. Ou seja, não há como diferenciar palavra revelada de palavra escrita. Tem muitas pessoas por aí que dizem, não, o que vale é a palavra revelada. A palavra escrita, ela não tem valor porque ela foi escrita pelos homens. Veja, o mesmo Deus que escreveu essa palavra é o Deus que inspira os servos ainda hoje. E as pessoas
não sabem diferenciar aquilo que o Espírito Santo realiza na nossa vida quando ele sopra nos nossos ouvidos alguma coisa. As pessoas não sabem diferenciar quando o Espírito Santo sopra nos nossos ouvidos uma direção, um aconselhamento, quando ele sopra nos nossos ouvidos uma decisão que é para ser tomada ou que não é para ser tomada. Isso é revelação de Deus? Sim, Deus tem feito isso, mas é o mesmo Deus. Então, na verdade, tudo isso acontece basicamente por intermédio da palavra de Deus. Porque primeiro vem a palavra, depois vem a revelação. Deus deu a palavra, Deus inspirou os seus servos para que eles escrevessem e vivessem aquilo que eles estavam escrevendo. Veja, nós só temos uma palavra, uma revelação de Deus. Por quê? Porque nós vivemos o que o Deus da palavra escreveu. Então você tem uma dimensão da palavra escrita que você lê no seu devocional. E muito crente costuma orar sem a palavra, mas quando ele vai orar com a palavra leva ele à dimensão do poder de Deus. E ele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tira o crente da dimensão do problema e leva o crente para a dimensão da solução do problema. E a solução do problema está na dimensão do poder da palavra de Deus. E isso acontece quando você mergulha, você faz uma imersão na palavra de Deus, crendo que essa palavra veio de Deus, ela foi dada por Deus. E é por isso que ela é revelada. Por quê? Porque aquilo que está escrito acontece na sua vida. Quando você vai para a prática, aquilo que está na teoria, aquilo que está escrito, ele se materializa nas experiências do seu dia a dia. Por isso que essa palavra é revelada e é escrita. E mesmo sendo escrita, tem o mesmo valor da forma como ela se revela na sua vida. Então, como que é a prática de você mergulhar na dimensão de poder da palavra? Veja, para você acessar a dimensão de poder da palavra de Deus, é necessário que você primeiramente tome uma iniciativa. Existe uma coisa que é um hábito do crente que é chamado devocional diário. Às vezes você não tem tempo também, né, de ler um textinho da Bíblia que seja e tudo. Mas veja, quanto mais você se preencher com a palavra de Deus, mais o poder da palavra de Deus estará preenchendo todas as áreas da sua vida. Está lá escrito em João 14, versículo 21. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai. Eu o amarei e nós nos manifestaremos a ele. Se alguém guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Será amado de meu Pai, nós viremos para ele e faremos nele morada. Há um compromisso que Deus estabeleceu com aquele que tem um compromisso com a palavra que ele deu. Então é importante, por exemplo, você vê em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o Senhor Jesus trouxe esse texto, ele estava repetindo, ele estava realçando um texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deus humilhou-vos e vos fez passar fome e sustentou-vos com o maná, que não conheceste, nem os teus pais conheceram, para que conheçais que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Então, o Senhor Jesus estava relembrando, trazendo
que o importante não eram as regras dos rabinos, não eram as regulamentações do Talmud, da Halahá. Não, é importante você ter esse relacionamento com a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é mais do que um livro, um guia, ela é muito mais do que um manual. Ela é uma forma de vida em que você deposita toda a sua vida sobre ela. E aí nós falamos sobre a palavra revelada. Então ela vai se revelando a você a partir daquilo que está escrito. Porque você buscou a dimensão do poder de Deus. Assim como o Eterno transformou a vida daquele mendigo que nós falamos, e ele restaurou a vida da pessoa que tinha se desfeito da Bíblia, então, da mesma forma, ele age na nossa vida. Ou seja, a Bíblia, ela nos guia, a palavra de Deus, ela nos guia, a palavra de Deus nos exorta, nos corrige, sim, e muitas das vezes ela nos lembra que há um juízo sobre a nossa vida. Ela nos consola. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolherá. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho do seu próprio ventre, do filho que ainda mama? Todavia, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eis que te tenho guardado na palma das minhas mãos. Então, são palavras como essas. Por exemplo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque esse é o direito dos servos do Senhor, assim diz o Senhor. Então, você que está passando por uma tribulação, por uma luta, é na palavra de Deus. Essa palavra vai se revelar a você na experiência de vida que você está vivendo. E com isso, você vai tendo uma experiência diferenciada com o Eterno nosso Deus. E, em última análise, o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela é lâmpada e ela é luz para os pés, para você saber onde você pisa, para você saber a decisão que você precisa tomar, a melhor posição, para você saber para onde você está indo e como você tem que se posicionar diante de determinadas situações que se apresentam na sua vida. E também é luz para o seu caminho. O caminho que vai te levar a uma vitória, que vai te levar a uma bênção, que vai te levar a essa experiência com a palavra revelada de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Então é assim, nós falamos de acessar a dimensão da palavra revelada, acessar a dimensão de poder da palavra revelada. Ou seja, é a palavra que é revelada para você, na sua vida, através da palavra que foi escrita, da Bíblia. Então, existem pessoas que têm aí, por exemplo, dificuldade de tempo, pessoas que têm distrações, ou até mesmo pessoas que têm dúvidas. E nós, no Instituto TEAR, temos um trabalho todo voltado para dar suporte para esse público, sobretudo aqueles que têm dúvidas. Então, nós temos os nossos grupos, as nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais também e você vai encontrar muita coisa bacana.
A questão é você introduzir na sua rotina diária. Essa é a questão. Assim como você introduz inúmeras outras coisas, quando você, por exemplo, resolve que vai perder uns quilinhos, ou como você resolve de manhã que vai fazer aí uns apoios de solo, umas flexões, você introduz um pouco de Deus na sua rotina. Você não vai se decepcionar. Então, são práticas simples que você, com 10 minutos do seu dia, você acessa a dimensão de poder da palavra. Você acessa a dimensão da palavra revelada na sua vida. E isso é muito importante, porque, conforme eu disse, quanto mais você se encher da palavra, o Deus da palavra vai se revelar a você. Quanto mais você buscar a dimensão da palavra, a palavra vai te levar para a dimensão do poder que está nela, do poder de Deus. E isso você alcança com uma coisa que convencionaram chamar de devocional, porque o nome fala de devoção, de apego, de determinação em fazer alguma coisa. Então eu quero te propor aqui um desafio. Eu quero propor você estabelecer esse acesso, construa esse acesso à dimensão da palavra revelada de Deus na sua vida. Você vai começar a ver que as coisas vão mudar na sua vida. Por quê? Porque você mudou primeiro. O poder dessa palavra, você vai se encher do poder dessa palavra. E veja, existe uma lei da física que diz o seguinte: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, na medida em que você se encher da palavra, a palavra vai esvaziar a sua mente e o seu coração de coisas negativas. Vai esvaziar a sua mente, seu coração de sentimentos de derrota, de medo, de abandono, de desistência. A palavra vai te encher daquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. E isso você pode fazer de uma forma simples, com um plano devocional, um plano de leitura da palavra de Deus. Agora, também, uma outra forma muito importante de você acessar o poder da palavra de Deus, o poder da palavra revelada de Deus na sua vida, é através de você orar com a palavra. Eu costumo citar o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo que normalmente todo crente costuma ter aberto na cristaleira da sua casa, no móvel principal da sua casa, mas ele deveria estar mesmo na mente, no coração dele e nos lábios dele. Todo mundo quer aquilo que Deus tem de melhor para dar, mas poucas pessoas querem se dispor a acessar, a buscar isso. Então você tem aqui, por exemplo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você passa essa redação para a primeira pessoa, ou seja, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, o Senhor é meu Deus, Ele é meu refúgio. Nele eu confio e nele eu confiarei. Por quê? Porque você aprende a orar declarando. Existem algumas denominações que falam em determinar. Veja, a gente não determina nada. Deus é que determina, mas você pode declarar no mundo espiritual sobre o poder e autoridade desta palavra, aquilo que Deus determinou nesta palavra para a sua vida, para o seu problema, para a sua família. Então você declara e o Deus da palavra vai fazer com que tudo coopere em seu favor, em seu benefício. Então esse é o momento em que nós fazemos
o fechamento desse nosso encontro e dessa nossa exposição, onde nós falamos a respeito da importância da Bíblia como a palavra de Deus. O crente se relaciona com Deus também através da sua palavra, não somente através de orações, não somente através dos jejuns, das práticas espirituais, mas também através da palavra de Deus. Essa palavra que ela foi inspirada, revelada, ela é a revelação progressiva de Deus através dos séculos, mas ela é também a palavra revelada de Deus. Então, os servos de Deus que escreveram a Bíblia, eles receberam a inspiração dessa revelação da palavra de Deus. Então, por isso, essa palavra, ela é viva, ela é atual, ela é suficiente, ela é transformadora. E da mesma forma como a nossa alma, o nosso espírito precisa de alimento, tem sede, tem fome, então a palavra de Deus, ela vem como alimento para a nossa vida, ela vem também como um guia, uma bússola, lâmpada e luz para a nossa vida. Então nós falamos sobre isso, também falamos que a palavra, ela é o portal para que você acesse a dimensão de poder de Deus. É aqui. O Salmo 91 fala em esconderijo do Altíssimo, está aqui. O esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. Aqui é o esconderijo. Ela é a torre forte. Para ela correrá o justo no dia da sua provação, da sua adversidade. Então, ela também é escudo, ela também é lança, espada afiada de 2 gumes. Então é importante, não basta só conhecer a palavra, é preciso, é necessário ser moldado por ela, porque em última análise é isso que Deus espera de mim e de você, termos um relacionamento com Ele por aquilo que Ele quer nos dizer, por aquilo que Ele tem para nos dizer todos os dias. E também você ouviu aqui da importância de você fazer a oração sobre a palavra de Deus. A oração declaratória é a oração onde você vai declarar no mundo espiritual o poder desta palavra, porque Deus, quando deu esta palavra, ela veio com o poder dele sobre ela. E quando você declara o poder dessa palavra sobre a sua adversidade, sobre a sua doença, sobre a sua depressão, sobre a sua insônia, sobre a sua falta de emprego, sobre o seu problema de relacionamento, esta palavra leva você à dimensão de poder de Deus, e o poder de Deus vai agir sobre aquilo que está impactando nessas questões da sua vida. Então é muito bacana você estar junto com a gente. Vamos caminhando, vamos estar junto nessa caminhada. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal do Instituto Bíblico Tear e também nas nossas redes sociais que estão aqui, inscritas aqui, também estão relacionadas aqui no card do nosso canal. Fica atento, porque vem muita coisa. Brevemente nós estaremos trazendo, divulgando aqui dia e hora das nossas lives e também dos nossos próximos encontros semanais. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente sua vida e que você possa estar vivendo, tendo uma experiência para contar para a gente aqui. Conta para a gente aqui a experiência que você vai ter. Você terá uma experiência com Deus a partir de ter recebido, de ter participado desse encontro, dessa exposição. Eterno Deus e poderoso Pai Celestial, Todo-Poderoso, eu peço a Tua bênção para essas pessoas que assistiram esse vídeo e peço que o Teu poder alcance esta pessoa, esta família, esses queridos, seus filhos, seu trabalho e a sua saúde, e que o Senhor traga prosperidade, derrame para esta família paz e um shalom. Amém e graças a Deus. Até o nosso próximo encontro.